paz do Senhor, crianças. Estamos aqui mais uma vez para conversar sobre a oração, né? Hoje é a nossa segunda aula da nossa campanha de oração. Estamos todos orando, né? Jejuando, cada um no seu dia. E junto com o nosso propósito de oração, nós temos as nossas aulas, onde nós vamos ensinar alguns temas sobre oração. Na aula passada, nós aprendemos sobre o Pai Nosso, o que significa a oração que Jesus nos ensinou. E hoje nós vamos aprender como não orar, né? A nossa campanha de oração, que tem como tema orando para entrar no céu. Orando para entrar no céu. O versículo tema da nossa campanha está em Mateus, capítulo 6, versículo 9. A primeira parte do versículo que diz: portanto, vós orareis assim. É quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem, né? Então, nós também vamos aprender a orar. Tivemos a nossa primeira aula e agora nessa segunda, como a tia falou, nós vamos aprender como não orar. Precisa aprender como não orar? Precisa. Jesus ensinou para os seus discípulos como não orar. Ele fala assim, versículo 5, Mateus capítulo 6, versículo 5, Jesus fala: e quando orares, não sejais como os hipócritas. E aí Jesus vai falando o que não pode fazer na oração. Os hipócritas que Jesus estava se referindo aqui eram pessoas que que atuavam, os artistas, os atores no teatro, eram chamados de hipócritas. O que eles faziam no palco era chamado de hipocrisia, era uma encenação, era algo que não era verdadeiro. Então Jesus falou, não pode fazer uma coisa que não é verdadeira. E aí ele vai falando o que não pode fazer. Jesus fala como não pode orar, ele ensina ali. E agora nós vamos aprender. E para aprender um pouquinho sobre como não orar, eu quero que vocês conheçam uma pessoa. Uma pessoa, é o Joãozinho das Couves. Esse aqui, Joãozinho das Couves. Achou engraçado, né? Então, por que Joãozinho das Couves, tia? Que nome é esse? Então, o nome Joãozinho é porque o pai dele, tinha uma horta de couves. E o Joãozinho era um menino muito bom. Ele toda semana pegava algumas couves e distribuía para as pessoas que não podiam comprar. O Joãozinho distribuía, ele chegava na casa das pessoas: ei, dona Maria, toma aqui sua couve da semana. E aí ele pegava o telefone, tirava foto e postava nas redes sociais. Sim, toda semana ele postava a boa ação da semana. E todo mundo gostava, comentava, aplaudia, e ele achava aquilo o máximo, né? Ele não podia deixar de postar as fotos lá na rede social. Ainda que ele não tivesse entregado naquela semana, ele arrumava uma foto que tinha ficado para trás e tinha que ter a fotinha dele lá, né? Não pode, as pessoas ficavam esperando para acompanhar a vida dele. E o Joãozinho das Couves, esse menininho, ele também era um menino que gostava muito de oração. O Joãozinho das Couves gostava de orar, ele usava umas palavras difíceis na oração. Quando ele estava na igreja, ele orava em voz alta. Ele podia até estar orando baixinho, mas se passasse o pastor, se passasse as irmãs de oração, ou se passasse a tia da salinha, ele levantava a mão bem alta e começava: soberano e excelso Deus. Parecia até, que estava usando um megafone, de tão alto que ele gritava. Ele gritava com aquela imponência, aquelas orações, falava nomes difíceis, palavras difíceis. Só quando estava em público. As pessoas pediam oração para o Joãozinho, ele falava assim, as pessoas falavam: Joãozinho, vou fazer uma prova difícil, Joãozinho, vou orar por você. E você acha que o Joãozinho orava? Que nada, passava a prova do coleguinha e ele nem aí, nem lembrava. Ele só orava mesmo, para as pessoas virem o que ele estava fazendo, para as pessoas conhecerem, saberem, para se aparecer, saberem que ele era um menino de oração. Isso é muito feio. Além disso, de ficar orando em voz alta, em pé na igreja com a mão para cima, sabe o que Joãozinho fazia?
ele aprendeu que ele tinha que orar uns 10 Pai Nossos por dia. Todo dia Joãozinho orava 10 Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. Todo dia 10 Pai Nosso ficava. Tá vendo esse símbolo aqui, ó? É aquele símbolo do YouTube, quando acaba a música, o vídeo, que você clica para repetir. Então, ó, é esse símbolo aqui, ó. Igual o Joãozinho, ficava repetindo a mesma coisa toda a vida, ó. Repete, acabou, repete, 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 repete. Toda a vida repetindo 10 vezes a mesma oração. E o Joãozinho também, ele ficava repetindo a mesma coisa, em vão, né? E ele falava muito, ele orava muito, 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 falava muitas coisas, só que ele falava coisas que não tinham sentido. Ao invés da oração dele ser uma oração de coisas que vinha do coração, não, o Joãozinho ficava soberano e excelso Deus, glória, 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 aleluia, mas o que estava no coração dele, ele não falava de jeito nenhum. Tá errado falar glória, aleluia? Claro que não. É muito bom adorar a Deus, mas não é só isso, né? Tem que ter, a oração tem que fazer sentido. O que você quer falar com Deus? O quê? Aí ele ficava falando, mas não falava nada com nada. Falava muito, orava muito, com muita eloquência, soberano e excelso Deus. Falava muita coisa, mas não, o que ele estava sentindo, ele não falava para Deus. Não orava com o coração sincero. E aí, um dia, peraí um pouquinho, um dia aconteceu, sabe o quê? Joãozinho foi na igreja, na escola dominical. E a tia, naquele dia, foi ensinar esse texto que está escrito em Mateus capítulo 6, onde Jesus fala sobre os hipócritas. E a tia foi explicando o que significava aquilo. Primeiro, a tia falou uma coisa que deixou o Joãozinho intrigado. Olha só, ó, a tia falou assim, que quando estivesse orando, não era para fazer como os hipócritas que ficam nas praças, nas esquinas das ruas, gritando em alta voz, que ficam dentro da igreja, clamando em pé, com a mão para cima, falando alto. Não era para ficar gritando assim, ó, igual no megafone, né? Igual o carro do abacaxi de Marataízes. Não era nada disso. Jesus falou, não é para ficar gritando, não é para ficar falando em voz alta. Ah, tia, é pecado eu gritar, falar, expressar o que está... Se você estiver expressando o que está no seu coração, claro que não, de forma alguma. Você pode gritar, falar do jeito que você sentir no seu coração, a sua necessidade em oração. Mas não para ficar agradando as pessoas, não para se aparecer, não para as pessoas ouvirem o que você está falando e saberem que você é uma pessoa de oração. Isso aí, Deus não se agrada, não. E Joãozinho, na hora que viu aquilo, ele falou, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado. Nossa, pai, eu não sabia que tinha isso na Bíblia. E Joãozinho ficou preocupado, porque ele sabia que aquilo era exatamente o que ele estava fazendo. E aí a tia seguiu com a história, ó. A tia falou assim também, que quando estivesse orando, não era para usar de vãs repetições. E a tia usou exatamente o mesmo exemplo que Joãozinho vinha fazendo. A tia falou exatamente sobre o Pai Nosso. Joãozinho, a cara dele ficou vermelha de tanta vergonha. E ele falou, e agora? Que eu acostumei a orar o Pai Nosso. A tia falou assim, ó, Jesus disse lá na Bíblia, em Mateus capítulo 6, que não é para usar de vãs repetições. Vãs repetições são repetições que não adiantam de nada. Ah, tia, quer dizer que eu não posso fazer o mesmo pedido mais de uma vez? Eu não posso orar pela mesma causa? O meu irmão que não é crente, meu pai que não aceitou Jesus ainda, eu não posso ficar orando por eles um monte de vezes? Isso é vãs repetições? Claro que não! Vãs repetições é você ficar orando, fazendo uma oração pronta, uma oração que não está no seu coração, uma oração decorada. Isso é vãs repetições que está escrito na Bíblia. Tá? Então isso nós não podemos fazer.
Quando nós... Ah, tia, mas a oração do Pai Nosso está na Bíblia. Não é pecado. Claro que não é pecado, mas a oração do Pai Nosso é um modelo que Jesus deixou para nós sabermos como orar, como a tia explicou na outra aula. Não é para ficar repetindo, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Não é. É para você ver em cada parte daquela o que significa e aplicar a sua oração, do seu jeitinho, tá? Não é para ficar repetindo. Repetir a mesma oração, pronta, decorada, várias vezes, isso sim são vãs repetições. E o Joãozinho ficou olhando aquilo intrigado, falou, e agora? O que eu vou fazer? Tudo que eu tô fazendo é errado, eu tô todo errado. E aí a tia prosseguiu com a aula. Ó, a tia falou, sabe o que mais? Olha bem, gente, a tia falou pro Joãozinho que eles... Falou pro Joãozinho e para todas as crianças da sala, né? Que não era pelo muito falar que eles seriam ouvidos. Aí Joãozinho gostou dessa parte. Claro que ele gostou. Ele falou assim, até que enfim uma coisa boa. Até que enfim uma coisa que eu me enquadro, né? Isso daí tá tranquilo pra mim, então tá bom. Até que enfim. Aí virou a Aninha e perguntou, ô tia, quer dizer que então, como no caso que você estava falando, naquele exemplo que a senhora deu agora, se o meu pai não é crente, se o meu irmão não é crente, então eu posso orar uma vez só na vida para ele aceitar Jesus e pronto, não preciso orar de novo, é isso? Aí a tia falou, claro que não, minha filha. Sabe o que é esse muito falar? É porque às vezes na oração tem pessoas que falam e não falam coisa com coisa. Por exemplo, as vãs repetições, fica repetindo uma oração pronta várias vezes. Tem pessoas também que no momento da oração ficam só falando palavras sem sentido. Às vezes até tem sentido em outro contexto, mas elas não oram direito, elas não falam o que está no seu coração. Então ficam falando muito, mas para Deus é a mesma coisa que nada. Elas ficam, aleluia, glória a Deus. Né? Como o Joãozinho das Covas fica, soberano e excelso Deus, soberano e excelso Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E não fala de verdade a oração, não fala o que passa no seu coração. Tem gente que fala assim, ó, pede, Senhor, te peço perdão pelos meus pecados, palavras, pensamentos e atos. Quer dizer, falou um montão de coisa, mas não falou nada com nada. Por quê? Para pedir perdão, tem que falar qual é o pecado. Tem que expressar, tem que expor, para depois o Senhor perdoar, entendeu? Não é só falar, te peço perdão e ficar com aquele pecadinho guardado lá dentro. Não é isso. Aí a pessoa vai falando um monte de coisa e não faz uma oração que agrada a Deus. E aí Jesus segue falando, porque o vosso Pai já sabe o que vocês precisam antes de pedir. Ou seja, não adianta você ficar escondendo, você tá com aquele problema, tá com aquele pecadinho, aquela situação que você fica até vergonha, né? Às vezes a pessoa fica com vergonha. Como que eu vou falar isso com Deus em oração? Eu não posso falar isso para Deus que eu tenho vergonha. Mas Ele já sabe. Antes de você abrir a boca, Ele já sabe. É isso que Jesus está falando. Vocês não precisam ficar com vergonha, não precisam ficar com medo, não precisam inventar coisas para falar na oração que não é o que está no seu coração. Tem que falar a verdade, porque Ele já sabe. E Ele quer saber da sua sinceridade. É por isso que Ele fala isso. E aí depois, a tia concluiu. Ela falou assim, ó, vocês quando orarem, vocês têm que ir para o seu quarto. Portanto, vós quando orares, fazer assim, ó. Vai para o seu quarto, vai para casa, entra no seu quarto, abre a porta e ora ao seu Pai em secreto. E o vosso Pai, que te ouve em secreto, vai te recompensar em público. E Joãozinho ficou muito envergonhado, porque ele estava fazendo tudo errado. Ele soube que o pessoal estava se reunindo para orar lá na praça.
As pessoas estavam com um propósito diante de Deus, estavam com um coração sincero para Deus, e aquilo era um momento muito necessário para todo o país. Mas só que o Joãozinho, ele não queria saber, né? Ele queria saber dos seguidores deles nas redes sociais. Ele mesmo criança, ele era um fenômeno nas redes sociais, todo mundo curtia ele. Então ele falou assim, claro que posso ficar de fora disso, né? Eu vou também. E o Joãozinho, ó, foi lá pra praça, botou um pano daqueles assim nas costas e foi pra lá orar, mas ele não foi pra falar com o Papai do Céu. Joãozinho, ele foi para tirar foto. Ele ajoelhava, falava, vai lá, vai lá, vai lá. Aí iam lá, tiravam foto dele. Aí ele fechava o olho, aí tirava outra foto dele. E ele gritava, e ele virava a mão onde tinham mais pessoas, só para se aparecer. E no meio daquelas pessoas que estavam com o coração sincero diante de Deus, Joãozinho estava lá, ó, só para aparecer nas redes sociais. É pecado orar na praça? É pecado orar com as mãos em pé? Claro que não. Só que se você faz para se aparecer, é melhor você ir para o seu quarto, no lugar que ninguém te vê, e falar com seu pai em secreto, tá? Aí Joãozinho ficou com tanta vergonha, que ele foi para casa. Chegou em casa, ele fez como a tia tinha falado. Ele fez direitinho. Ele entrou no seu quarto, fechou a porta e foi falar com o Papai do Céu. E ele fez uma oração. E ele falou assim, Senhor Jesus, me perdoe pelas vezes que eu fiz as coisas para me aparecer, me perdoe pelas vezes que eu só quis impressionar as pessoas, me perdoe, Papai do Céu, por querer me aparecer às custas do seu nome. E Joãozinho orou arrependido, ele orou sinceramente diante de Deus e pediu perdão. E ele falou, a partir de hoje, eu não vou mais erguer minhas mãos, erguer minha voz, tocar trombeta das coisas que eu estou fazendo. Eu vou orar quando eu estiver sentindo no meu coração, que o meu coração estiver transbordando de alegria, aí sim eu posso até exaltar a minha voz, aumentar o meu tom de voz e orar publicamente se o Senhor me incomodar para ir, mas para Deus, eu vou trabalhar para Deus, eu vou orar para Deus e vou ajudar as pessoas para a glória de Deus. A partir daquele momento, Joãozinho propôs no seu coração a honrar ao Senhor acima de todas as coisas. E ele ficou intrigado e depois ele perguntou para a tia, tia, naquele dia eu esqueci de perguntar, mas é pecado, tia, eu postar as coisas que eu faço na rede social? É pecado, tia, eu ter meus seguidores? Aí a tia falou, não é pecado, Joãozinho, não é pecado quando você faz as coisas para se aparecer, para se promover, para mostrar que você é uma boa pessoa. Agora, por exemplo, o que você dá, o que você faz de bom para os outros, aí não é legal ficar postando, sabe, Joãozinho? Mas postar o seu dia a dia, as coisas que você faz bacana e tal, isso você pode postar sem problema, tá, Joãozinho? E uma oração, tio, posso? Pode, se for para edificar a vida das pessoas, se for uma coisa que Deus te impulsionou, você pode, Joãozinho. Mas o seu momento de intimidade, o seu momento de oração, o seu secreto com Deus, você tem que manter, tá, Joãozinho? A partir daquele momento, o Joãozinho se propôs a entregar a sua vida, o seu coração de verdade para o Senhor Jesus. Tá bom, crianças? E é isso que nós devemos fazer. Entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar em secreto com o nosso Pai. Essa é a nossa oração, essa é a vontade do nosso Pai, tá? Que Ele nos ajude a cumprir esse propósito, essa verdade, que isso seja uma verdade na nossa vida. Amém? Fiquem com Deus. Um beijo.